sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, vem seguro e bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, dê-nos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Boa noite. Já estou acompanhando aqui as pessoas que estão assistindo. Já peço para que me deem um retorno se tá legal o áudio, se está chegando a imagem, tudo certinho. Dona Ilka lá de São Bento do Sul, a Cida aqui da nossa comunidade Gaspar, a Dona Gisela, que eu nunca sei se é Gisela ou se é Gisela, me peço desculpa se eu errar o nome da senhora. Se a senhora quiser colocar aqui nos comentários como é que pronuncia, né? A Cleusa, minha esposa Sabina, a Inilva lá da Ilhota também. Então, muito boa noite, um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando nosso encontro do estudo bíblico. Vamos ver como é que está o áudio. Então, muito boa noite, pessoal. Eu gosto sempre de começar me apresentando, porque às vezes tem pessoal que passa na live ali que não é da nossa comunidade. Então, eu sou o João Carlos, pastor aqui na comunidade luterana, na paróquia luterana de Gaspar, junto com a minha esposa, a pastora Sabina. E nós queremos ter o nosso momento semanal de estudo da Palavra de Deus, de estudo bíblico, para nós conhecermos um pouco mais daquilo que Deus coloca para nós através da sua palavra. Eu quero, desde já, deixar uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Também tem muitas pessoas que acompanham, depois que acontece a live, que nem todos conseguem acompanhar ao vivo, mas depois, no dia seguinte, a gente sempre coloca no YouTube. Então, lá no nosso canal do YouTube também tem muitas pessoas que acompanham depois a gravação. E eu quero mandar um abraço especial para minha mãe. A minha mãe é uma das que não conseguem assistir ao vivo, mas toda vez que eu coloco lá no YouTube, ela está acompanhando os estudos bíblicos. Minha mãe Dorilda, lá da cidade de Rio Negro, Paraná. E assim também eu mando um abraço também para todos da minha família, que de vez em quando acompanham. Pessoas da nossa comunidade, de outras comunidades também que vão acompanhando através do YouTube. Quem acompanha lá no YouTube pode deixar também comentários lá no YouTube, deixar um retorno do que estão achando do estudo bíblico ou sugestões para nossos próximos encontros. E hoje nós queremos estudar um texto, vocês já estão vendo ali na tela, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11. É a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11. Esse é o nosso texto que vai ser estudado nessa noite. Então, eu já convido, se você gosta de acompanhar com a sua própria Bíblia, que pegue a sua Bíblia, já vai procurando aí o texto. Depois a gente vai botar na tela também o texto, mas quem gosta de acompanhar na sua própria também pode fazer assim. Eu convido você a se colocar comigo em oração neste momento para iniciarmos o nosso encontro. Querido e bondoso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque Tu permites que nós tenhamos acesso à Tua palavra, também tenhamos possibilidade de encontrarmos
de nos encontrarmos como comunidade através da tecnologia, ainda que nesse tempo de afastamento físico pelo qual nós passamos. E nós queremos te pedir, vem nos iluminar com o teu Santo Espírito, para que possamos aprender da tua palavra, daquilo que tu queres nos ensinar. Isso nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto vamos procurando as nossas Bíblias, no texto que vai ser estudado, eu convido vocês a ouvirem um cântico que a gente vai trazer aqui, Grupo Ânima, da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Vamos ouvir esse cântico. Você já pode ir mandando as suas mensagens, se manifestando ali nos comentários do Face. E também podem ir mandando motivos de oração, assim nós vamos anotando enquanto a gente quer ouvir esse primeiro hino. Então vamos lá para o nosso texto. Quero mandar abraço ainda para umas outras pessoas que se manifestaram ali nos comentários. A Marli, o Julian lá do Gaspar Alto. A Gisela colocou ali o nome dela, né? Imagino que é assim que se pronuncia, Gisela. A Lucia, a Dona Nelly também lá do Gaspar Alto. A Cida mandou pedido de oração. No final vamos orar também, Cida, por este motivo que tu colocaste ali. Então, nós queremos partir para a leitura do nosso texto bíblico. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, então, a leitura do nosso texto bíblico, um texto que muitos já conhecem, o pessoal entrando aí na live. Quem quiser fazer comentários, deixar algum comentário ali também a respeito do que a gente vai estudando, perguntas, fiquem à vontade. Então, esse é o nosso texto de hoje. Boa noite ali para o pastor Éder de Curitiba, também entrando ali. Boa noite a todos os que estão aí, também os que vão acompanhando depois na gravação lá no YouTube, né? Então, esse é o nosso texto bíblico. E eu quero mostrar para vocês uma charge, uma imagem que retrata uma cena que nós vimos essa semana aí, desse cidadão, não vou dizer o nome ali, né, mas ele apareceu muito nas redes sociais, na televisão também. É um desembargador que ele foi abordado por esse guarda municipal ali, acredito, porque ele não estava usando a máscara, que na cidade dele era obrigatório. Então ele foi abordado e ele teve uma reação que chocou muitas pessoas, né? Ele teve uma reação assim extremamente arrogante, estúpido, porque pela posição dele como desembargador, ele achou que ele podia estar acima das outras pessoas, estar acima da lei. Eu sei que nem sempre nós gostamos de seguir as regras, de seguir as coisas conforme são estipuladas, né? E principalmente nesses momentos que a gente tem que tomar maiores cuidados, mas todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Não importa se você é uma pessoa humilde, que tem uma profissão simples, ou se você é uma alta autoridade no seu país. Então é o caso desse desembargador que, por causa da sua autoridade, ele achou que ele não precisava cumprir a lei, né? Então é o famoso carteiraço que as pessoas fazem, né? Você sabe com quem que você está falando? Isso faz parte de uma cultura que existe em nosso país, eu chamo isso de cultura dos privilégios. As pessoas que pensam dessa forma, elas acham que por causa do estudo delas ou por causa da profissão delas, por causa da posição que elas têm na sociedade, elas acham que elas precisam ser mais privilegiadas do que os outros. E quando, na verdade, se a gente for olhar pelos valores da fé cristã, quanto maior a nossa autoridade, maior também a nossa responsabilidade. Se nós somos pessoas influentes, nós muito mais devemos dar exemplo para as outras pessoas e não fazer como esse senhor ali da charge ele fez, né? Achando que ele estava superior. Mas o texto, o que isso tem a ver com o texto da carta de Paulo aos Filipenses? Se esse senhor, por ser desembargador, ele acha que ele não precisa se submeter ao que os cidadãos comuns se submetem, imagine então Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus entre nós na terra. Se existia uma pessoa nessa terra que poderia ter o direito de falar isso, de agir dessa forma, dizendo, você sabe com quem você está falando, de tomar essa atitude, se tem uma pessoa que teria esse direito, seria Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo nunca fez isso. Todo o poder que ele tinha, ele colocou ao serviço dos outros. Ele nunca colocou os poderes que ele tinha, ele nunca usou para benefício próprio, mas somente para servir aos outros. E é disso que o apóstolo Paulo ele nos coloca aqui nessa carta. O pessoal vai deixando ali motivos de oração. No final a gente vai lembrar de todos esses motivos que são colocados aqui. Mas então, nós queremos aprender um pouco do que o apóstolo Paulo nos coloca nesse texto e do exemplo de humildade que Jesus Cristo deu. Vejam como nós, que não somos nada diante de Deus, às vezes a gente se acha muito importante, né? E Jesus Cristo, que sim, ele que é o próprio Deus encarnado, ele não se achou tão importante a ponto que ele não precisasse servir, que ele não precisasse ser obediente, se submeter à vontade do Pai.
Mas vamos ver um pouquinho sobre essa carta de Paulo aos Filipenses, qual que é o contexto, o que Paulo está falando aqui. Então, como nós já sabemos, né, o autor dessa carta é o próprio apóstolo Paulo. E olha só que interessante, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Isso tem vários versículos na própria carta que vão nos mostrar isso. Ele estava acorrentado, ele estava preso. Não se tem bem certeza em que lugar ele estava, porque Paulo, se a gente acompanhar a vida dele, a biografia dele, ele foi preso várias vezes, né? A vida dele não foi fácil. Mas acredita-se provavelmente foi quando ele estava preso na cidade de Roma, ali por volta do ano 60. E isso é descrito lá no final do livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos a gente encontra um pouco da trajetória, das viagens e do ministério do apóstolo Paulo e dos inícios da fé cristã. E como o próprio nome da carta diz, essa carta ela foi escrita aos filipenses. Filipenses, uma comunidade cristã que existia dentro da cidade de Filipos, que ficava na época na Macedônia. E era uma cidade muito importante, uma colônia romana. Era uma cidade, uma importante rota comercial, muitos soldados, militares romanos moravam lá, então era uma cidade muito importante. Como que surgiu uma comunidade cristã nessa cidade de Filipos? Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, ali conta que Paulo chegou nessa cidade e ele conversou com uma mulher chamada Lídia. Talvez o nome dela, a gente não sabe se o nome dela era Lídia ou se ela era chamada assim porque ela era da região que era conhecida como Lídia. Mas quem foi a Lídia? Ela foi a primeira mulher, provavelmente, no continente europeu que se converteu à fé cristã. Ela já era uma mulher temente a Deus, mas ela ainda não conhecia o evangelho de Jesus Cristo. Ela ainda não tinha ouvido falar de Jesus Cristo, que veio para dar a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Ela ainda não conhecia essa mensagem. Então Paulo encontra essa mulher, ela tinha um grupo de oração lá nessa cidade, de pessoas que eram tementes a Deus. E nesse grupo, então, provavelmente ali começa a surgir uma comunidade cristã a partir do momento que eles ouvem a pregação do apóstolo Paulo. Aconteceu outra coisa também lá na cidade de Filipos, que Paulo, ele curou uma menina que tinha um dom de adivinhação. Um dom não, ela era possuída por um demônio que fazia com que ela adivinhasse, né? E isso dava lucro para algumas pessoas que exploravam essa menina. Mas Paulo, ele curou ela desse mal. Mas isso desagradou, claro, aquelas pessoas que exploravam ela. E por causa disso, Paulo foi preso lá em Filipos. Mas não é nessa prisão ainda que ele escreve a carta, né? E lá na prisão, o carcereiro da prisão se converteu. Então veja como Paulo não perdia uma oportunidade. O próprio carcereiro do local onde ele estava preso também se converteu ao cristianismo. Então ali em Filipos surgiu uma comunidade cristã. E essa carta eu até recomendo, quem puder depois, leia ela inteira. São 4 capítulos, não é muito comprida. É uma carta cheia de louvor, de alegria. Paulo está alegre, ele é grato a Deus por causa daquela comunidade e ele também tem saudades da comunidade. Nós, pastores, também estamos com saudades das nossas comunidades em meio a essa pandemia. A gente só se vê assim por uma tela, né? Mas a gente está com saudade de ver vocês, de abraçar também. Mas a situação de Paulo era diferente. Ele estava preso em outro lugar, provavelmente Roma, e ali ele se lembrava da bênção que era aquela comunidade de Filipos, né? Então é uma carta repleta de alegria. Quando você lê assim o tanto de louvor, de alegria, de gratidão que Paulo coloca nessa carta, nem parece que ele estava passando por aquela situação. Nem parece que ele estava preso quando ele escreveu, né? E em meio a toda essa alegria, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Essas são imagens da cidade de Filipos hoje. Só tem ruínas, né? Hoje, esse lugar se localiza onde é no país, na Grécia, né? Na época era Macedônia, hoje fica no território da Grécia, mas bem próximo da Turquia. E vocês estão vendo ali na imagem, só tem ruínas, mas é uma atração turística por conta de tudo que aconteceu lá na história da igreja cristã, né? Mas então, continuando o que Paulo vai dizendo na carta, no capítulo 2, que é onde está o texto que nós queremos estudar, Paulo ele está encorajando esses filipenses para que se mantenham unidos na fé,
para que eles evitem partidarismos, aquelas panelinhas que sempre acontecem em muitas comunidades, né? Então ele encoraja eles para que evitem isso e para que permaneçam firmes na fé. Talvez eles estavam desanimados, porque Paulo, que foi o fundador dessa comunidade, ele estava preso, então eles estavam muito desanimados. Eles também estavam sofrendo perseguição, então era normal que eles ficassem desanimados. Mas Paulo encoraja eles, apesar dele próprio estar preso, ele está encorajando essa comunidade, né? E para encorajar essa comunidade, ele chama eles a serem humildes também, a não fazerem as coisas em benefício próprio, ou apenas para se achar, aquelas panelinhas na igreja. Ele quer que eles sejam humildes, que eles busquem os interesses uns dos outros, e não somente o interesse próprio. E no texto, então, que nós lemos, Paulo vai trazer Jesus Cristo como exemplo a que a comunidade dos filipenses deveria seguir. Quando a gente fala de comunidade dos filipenses, isso significa que dentro da cidade de Filipos existia uma pequena comunidade cristã. Não é como algumas pessoas pensam que toda aquela cidade era cristã, mas não, era uma cidade pagã. Mas dentro dela existia um pequeno grupo de pessoas que eram cristãs e que eram muito perseguidas por conta disso lá nessa cidade. Então, ele vai colocar Jesus Cristo como um exemplo, como encorajamento para aquelas pessoas ali. Então, se nós olhamos os versículos 5 até 11, que são o texto que a gente leu, Paulo começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou poderíamos traduzir assim, o mesmo pensamento, ou a mesma maneira de agir que Jesus Cristo. Então fica muito claro que ele coloca Jesus Cristo como um exemplo a ser seguido, né? Mas como? Aí ele vai explicar nos versículos seguintes, que é o versículo 6 até o 11. E esses versículos 6 até o 11, eles são uma poesia, na verdade. Os estudiosos dizem assim que Paulo estava citando um hino da época. É como se eu pegasse aqui Às vezes a gente faz isso nas nossas pregações, né? A gente pega o nosso hinário, o hinário da nossa igreja, que tem os hinos que o pessoal conhece, e música é sempre mais fácil de a gente gravar na cabeça do que fala, né? Às vezes aquilo que o pastor fala no dia seguinte você não lembra mais. Mas a música, às vezes, ela fica na tua cabeça a semana inteira rodando, né? Então, Paulo, ele cita o hinário, um hino que era conhecido na época naquela comunidade. Era como se eu hoje fosse citar para vocês o texto de algum dos hinos que a gente canta na nossa igreja. Então, esses versículos 6 até 11, eles são uma poesia que vai falar do exemplo de Jesus Cristo na humilhação. E se a gente olha esses versículos, os 3 primeiros versículos vai falando de quanto Cristo se humilhou. E os 3 últimos vai falando de quanto ele foi exaltado por Deus. Então é como se fosse um desce e depois sobe. A gente já vai ver então como que foi essa humilhação e como que foi a exaltação de Jesus Cristo por Deus, que é narrada nesse cântico, nesse hino que Paulo vai citando aqui. No versículo 6 do texto que nós lemos, pessoal, podem ficar bem à vontade também para comentar sobre o estudo, né? Os motivos de oração a gente vai mencionar no final. Mas no versículo 6, ele vai dizer, primeiro ele disse assim: ajam da mesma forma, tenham o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. E no versículo 6 ele vai dizer como. Como foi que Jesus Cristo agiu? Então ele diz assim: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Que palavrinha difícil, né? Usurpar, usurpação. Mas o que Paulo quer dizer aqui nesse versículo? Jesus Cristo é igual a Deus. Subsistindo significa isso. Jesus Cristo é igual a Deus. Quando ele fala forma, não quer dizer apenas aparência, mas quer dizer que Jesus Cristo é Deus mesmo. E mesmo ele sendo Deus, ele sendo igual a Deus, ele não usou desse privilégio para si mesmo, ele não se agarrou naquele privilégio. Então, é como se... lembram aquele desembargador que eu citei lá no começo, da charge? Então, esse é uma pessoa que tem um cargo, uma importância, e ele se agarrou, ele se segurou nesse cargo, nessa autoridade que ele tem, para benefício próprio. Jesus Cristo fez o contrário disso, porque ele sendo igual a Deus,
Jesus Cristo sendo filho de Deus e igual ao Pai em divindade, ele não ficou se agarrando, se apegando naquilo, mas ele abriu mão disso, dos seus privilégios. Não é que ele abriu mão de ser Deus, ele sempre foi e sempre será Deus, mas ele abriu mão dos privilégios, da condição da divindade dele, né? E nós sabemos, a nossa igreja crê na doutrina da Trindade. Não apenas a nossa igreja, mas todas as igrejas cristãs no mundo, elas creem que Deus é um só. Deus é um só, isso nós entendemos, né? Mas em Deus existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas essas 3 pessoas são iguais em divindade. O Pai não é maior do que não é mais divino, não é mais Deus do que o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas são iguais em divindade. Mas apesar disso, Jesus Cristo ele se humilha. E o que quer dizer que ele se humilha? Ele se rebaixa. No versículo 7 ali diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão da sua glória, dos seus privilégios divinos, para se tornar uma pessoa comum, como qualquer um de nós, né? E no versículo 7 ele também diz, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Ou seja, quando fala assim figura humana, não quer dizer também somente a aparência humana. Ele foi reconhecido em figura humana, mas ele também é totalmente humano. Isso é uma das coisas mais incríveis da fé cristã. Porque o mundo aí fora, as pessoas falam muito de Jesus Cristo como um bom homem, uma boa pessoa e tal, mas para nós cristãos, Jesus Cristo não foi apenas uma pessoa que existiu na história, uma figura que existiu na história, mas ele desde o princípio já estava ao lado de Deus Pai na criação, assim como o Espírito Santo. Então, essa é a doutrina da Trindade. E essa relação entre Jesus Cristo e Deus Pai, ela é muito bem mostrada por Paulo aqui nesse texto. Por isso que esse texto ele é tão bonito e ele é tão importante para nós cristãos, porque ele vai nos dizer quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Não é apenas uma figura importante da história da humanidade, mas ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, mas igual ao Pai em divindade. Mas apesar de tudo isso, a gente pode pensar com todo esse poder, ele assumiu a forma, ele se tornou, então, um ser humano como qualquer um de nós. Isso nós chamamos de encarnação. Não vamos confundir, pessoal, não vamos confundir com reencarnação, que algumas religiões acreditam, mas nós cristãos não acreditamos porque isso não aparece na Bíblia. Mas Jesus Cristo, ele se encarnou, ou seja, ele se tornou carne e osso como qualquer um de nós. Desde o princípio ele já estava com Deus, ele já era Deus, mas em um dado momento da história ele se tornou um ser humano de carne e osso, como eu, como você. Então, não há nada de que um ser humano passe, dor, tristeza, sofrimento, doença, nada do que um ser humano comum, como nós, passamos, que Jesus Cristo também não passou, porque ele era totalmente humano e também totalmente divino. As duas coisas estavam presentes em Jesus Cristo. Então, esses versículos eles vão falar da humilhação de Jesus Cristo. Quando a gente fala se humilhar, às vezes a gente tem uma ideia assim que se humilhar é a pessoa ela se tornar ridícula, se autorridicularizar, mas não é isso que quer dizer aqui quando diz que Jesus Cristo se humilhava. Todos nós também precisamos nos humilhar perante Deus. Quem acompanhou o estudo da semana passada, muitos dos que estão aqui também acompanharam a semana passada. Na semana passada nós lemos um texto lá de 2 Crônicas, onde diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, etc, etc. Ou seja, se humilhar. Todos nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E se humilhar significa o quê? Reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nós não somos Deus. Nós somos apenas seres humanos, pecadores, falhos, finitos, e Deus é Deus. Então quem somos nós para querer tomar o lugar de Deus? Jesus Cristo, que era Deus, diferente de nós, ele não se apegou nisso, mas ele se tornou uma pessoa comum, como qualquer um de nós. E se humilhar significa também que Jesus Cristo ele aceitou o lugar dele no plano da salvação. Ele tinha toda a liberdade para dizer, não, eu não vou morrer por essa gente, eu não vou para essa terra que só tem gente ruim,
só tem gente que não presta, eles vão me matar, eles vão me pendurar numa cruz, eles vão me xingar, etc. e tal. Jesus Cristo poderia ter dito isso. Ele não tinha em nenhum momento a obrigação de fazer o que fez por nós, mas ele se humilhou, ele aceitou a posição dele no plano de Deus, no plano da salvação. E nos versículos seguintes, no versículo 9, então o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 9, ele começa assim: pelo que também, ou por isso, Deus o exaltou. Ou seja, por isso, tudo que nós vimos nos versículos anteriores, que ele, sendo Deus, se tornou humano, se humilhou e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Muito importante a gente falar isso, que Jesus Cristo, ele foi à cruz por ser obediente a Deus. Então Deus não é um Deus que simplesmente se agrada do sofrimento por si mesmo. Deus não é sádico, mas o que agrada a Deus em Jesus Cristo é a sua obediência que levou ele até a cruz. O sofrimento por si só, a gente sabe que os ladrões que estavam do lado de Jesus Cristo na cruz, eles também sofreram na cruz. Mas eles sofreram por serem desobedientes. Por causa do crime que eles cometeram, eles sofreram. Jesus Cristo foi o contrário, ele sofreu por ser obediente. E por isso, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 9, pelo que Deus também o exaltou. Deus exaltou Jesus Cristo por causa da obediência que ele demonstrou, que ele comprovou na cruz. Quero mandar um abraço também para a dona Odila, que vai nos acompanhando. Quem quiser que eu mande um abraço, aí vai se manifestando, que eu não consigo ver todos os que estão assistindo, né? Mas então, não foi Jesus Cristo que se exaltou a si mesmo. Pelo contrário, Jesus Cristo ele se humilhou. Ele aceitou se rebaixar. Mas por causa disso, Deus o exaltou. E deu a ele um nome que está acima de todo nome. Assim o texto nos diz. Qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Deus. Deus é o nome que está acima de todo nome. E Jesus Cristo é Deus. Por isso, Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Hoje, para nós cristãos, no Antigo Testamento, eles tinham um nome diferente para Deus. Um nome que era tão sagrado, tão maravilhoso, que não era nem pronunciado. Para nós cristãos, hoje, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo. Não existe um outro nome na terra ou no céu, onde quer que seja, que se compare ao nome de Jesus Cristo. Nenhuma autoridade humana, nem anjos, nem entidades quaisquer que a gente possa imaginar nesse mundo que se compare ao nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único nome através do qual nós pessoas pecadoras, temos a salvação. Por isso o texto também diz que todo joelho, no final de tudo, na consumação do mundo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quando fala assim, todo joelho, ele diz nos céus, na terra e debaixo da terra. O que significa? Nos céus, os anjos ou as pessoas que já estão com Deus. Na terra, nós todos que estamos aqui vivos, ou as pessoas que estiverem vivas quando Jesus Cristo retornar. E debaixo da terra, quem que está debaixo da terra? Aqui atrás da nossa igreja, da nossa comunidade luterana aqui, nós temos o cemitério. Ali tem várias pessoas que estão debaixo da terra. Ou seja, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos e aqueles que já estão com Deus no céu, todos um dia hão de se dobrar a Jesus Cristo. Não significa aqui que para todos esses vai ser uma coisa legal, né? Porque nós precisamos, pela fé, crer que Jesus Cristo ele é nosso Senhor e Salvador, né? Mas eu quero deixar para vocês aqui essa palavra, quando diz assim, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui nós temos uma confissão de fé. Quando a gente fala confissão de fé, a primeira coisa que a gente lembra é, lá na hora do culto, a gente fala o credo apostólico, é a nossa confissão de fé mais conhecida. Mas confissão de fé é tudo aquilo que você fala. São palavras através das quais a gente expressa o conteúdo da nossa fé. Então, o credo apostólico é uma confissão de fé, mas uma confissão de fé mais curta, mais simples, que foi a primeira confissão de fé dos cristãos, é essa daqui, que Paulo diz que um dia toda língua vai proclamar essa confissão de fé.
que Jesus Cristo é o Senhor. Um abraço também para a Carmen, para o Ricardo, que estão participando aí. Um abraço para todos. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Para nós, parece uma coisa simples hoje. É quase que um chavão, um clichê, a gente dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor, né? Algumas pessoas têm a ideia assim de que quando fala Senhor, é igual quando a gente se refere a uma pessoa de mais idade ou uma pessoa que tem maior autoridade, que a gente fala, Senhor fulano, Senhora ciclana, né? Mas aqui, Senhor não é simplesmente um pronome de tratamento. Senhor era a mesma palavra que os judeus usavam para designar a figura de Deus no Antigo Testamento. Como eu já disse, o nome de Deus lá no Antigo Testamento ele era tão sagrado, tão importante, que ele não poderia ser pronunciado. Então, quando elas liam ali o nome de Deus que estava escrito na língua hebraica, em vez de pronunciar o nome de Deus, elas falavam Senhor. Até hoje, se você lê o Antigo Testamento, na nossa tradução, quando aparece assim, Senhor, com língua maiúscula, é o nome de Deus que aparecia lá, que a gente nem sabe direito como é que pronuncia. Então, quando diz que Jesus Cristo é o Senhor, para o judeu é uma coisa muito séria. Ele está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. E para os pagãos, isso tinha também uma conotação quase que política, a gente poderia dizer. Porque no tempo do Império Romano, quem que era chamado de Senhor? Para os pagãos, né? Para os judeus, Senhor era Deus. Mas para os pagãos, Senhor era César, o imperador romano todo-poderoso da época, né? Ele era considerado uma divindade. Ele exigia ser cultuado, ser reverenciado como divino. Então, quando os cristãos diziam Jesus Cristo é o Senhor, isso afrontava o imperador. Isso afrontava, porque o imperador dizia que ele era o Senhor e queria ser reconhecido assim. E aí a gente entende um pouco. Eu falei para vocês que a comunidade de Filipos, eles estavam passando por perseguição. Paulo passava por perseguição, ele estava preso quando escreveu essa carta. E por que os cristãos eles eram tão perseguidos nessa época? A gente pode pensar, a gente pode refletir. A gente sabe que no mundo pagão, no mundo romano, existiam inúmeras religiões. O imperador ele era cultuado como Deus, mas eles acreditavam em dezenas de deuses. Também existiam religiões que eram trazidas, deuses que eram trazidos do Egito, da Ásia, de vários lugares do mundo, e para eles isso não era problema. Quanto mais deuses, melhor. Parece um pouco o que a gente tem na cultura popular hoje, né? Quanto mais santos a gente tiver, quanto mais entidades, sei lá o que, a gente tiver para nos ajudar, melhor, né? Todo santo ajuda, diz o ditado, né? O pensamento dos pagãos na época de Jesus Cristo era muito parecido. Eles não teriam problema com os cristãos, com o cristianismo, se Jesus Cristo fosse só mais um para acrescentar ali. Provavelmente eles iriam colocar uma estatuazinha de Jesus do lado de todos aqueles outros deuses que eles acreditavam. Mas Jesus Cristo era diferente, porque os cristãos acreditavam, primeiro, que só existia um Deus, né? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus e divino também, e eles acreditavam que Jesus Cristo tinha o título de Senhor. Ele era a maior autoridade acima de todas as autoridades humanas, divinas, o que fosse. Então isso afrontava o imperador. E é por causa disso que os cristãos eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos. Outras religiões que existiam na época tinham maior liberdade, porque elas não afrontavam assim tão diretamente essa pretensão do imperador de ser Deus. Então, colocar na boca essa confissão de fé era algo muito sério. Era algo que podia trazer perseguição, era algo que podia fazer com que você fosse preso, fosse açoitado, poderia até mesmo levar à tua condenação pela morte, lá na época do Império Romano. Quando a gente faz a nossa confissão de fé hoje no culto, quando a gente fala o credo apostólico, parece até uma coisa meio que automática, assim, né? A gente nem presta muita atenção, é uma coisa simples, né? Dizer hoje Jesus Cristo é o Senhor é uma coisa simples. E por causa disso a gente nem se dá conta da seriedade que isso tem. Mas esses cristãos aqui na época do apóstolo Paulo, da comunidade de Filipos, eles sabiam na pele qual que era a gravidade, a seriedade de dizer Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos também recuperar isso. A gente precisa entender, a gente precisa ser consciente do tamanho do compromisso e da seriedade que é dizer que eu creio em Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor,
ou de nós confessarmos a nossa fé, a gente precisa saber o tamanho disso. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós não podemos ter outros senhores em nossa vida. Então, essa era a confissão de fé dos primeiros cristãos. Jesus Cristo é o Senhor. Então, pessoal, a partir de tudo isso, nós queremos refletir um pouquinho. Tem mais gente chegando. Boa noite, Roseni também, lá de Brusque. Pessoal de Brusque, daqui de Gaspar. Algumas pessoas da nossa linha do tempo que vão passando por ali. Um abraço para todos que vão acompanhando. Mas nós precisamos, então, refletir um pouquinho sobre o que significa dizer que eu creio que Jesus Cristo é Senhor. Não é uma coisa que se diz assim da boca para fora. Não deveria ser. A gente tem tanta facilidade de falar em Deus, em Jesus Cristo hoje, que a gente não pensa na seriedade daquilo com o que nós nos comprometemos. Ser cristão é coisa séria. É ter Jesus Cristo como Senhor. Não é superstição, não é uma coisa de autoajuda, simplesmente, mas é assumir Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Se necessário, até mesmo como aqueles primeiros cristãos que passaram por prisão, passaram por sofrimento, por reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor. Então, pessoal, quem quiser ir comentando sobre o texto, pode ir falando ali, pode ir colocando seus comentários, mas eu quero trazer algumas reflexões a respeito desse texto, dessa poesia tão bonita que nos fala de quem é Jesus Cristo, da importância de Jesus Cristo. Um abraço também para o Gelson. Boa noite, Gelson, está entrando ali. Mas então nós queremos refletir um pouquinho sobre o que nós aprendemos nesse texto. Eu gosto sempre, nos estudos bíblicos, o ideal seria se a gente estivesse pessoalmente, né? Face a face ali, surgem as perguntas, surgem as dúvidas, a gente já vê pela expressão de cada um se está entendendo, se não está. Mas na situação que nós estamos vivendo é dessa maneira que a gente pode, né? Então, eu convido vocês também a refletir comigo. Olha só, o Marcos de Santa Rita, no Paraguai. Então, um abraço, Marcos. A gente vê que tem um lado bom disso tudo também, que a gente chega até em outros países, olha só. Que se fosse aqui, a gente provavelmente não alcançaria tantas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem saudade daquela presença, daquele contato mais próximo, né? Mas então vamos refletir um pouco sobre o que a gente aprendeu nesse texto aqui, nesse cântico, poderíamos dizer assim, da carta de Paulo aos Filipenses. Quando ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento, algumas traduções vão dizer, ele quer colocar Jesus Cristo como exemplo na humilhação. Algumas pessoas acham assim, porque Jesus Cristo foi para a cruz, Jesus Cristo sofreu, etc. Então a minha vida vai ser vitória, vai ser só glória, né? Mas não é bem assim. A palavra de Deus nos coloca que nós precisamos também tomar a nossa cruz, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nenhum de nós vai carregar a cruz no sentido de pagar pelos nossos pecados. Isso nós não podemos fazer. Não temos como e não temos essa pretensão, não podemos ter essa pretensão. Mas carregar a cruz significa que diariamente reconhecer diante de Deus o nosso pecado e também nos colocar a serviço das pessoas, nos colocar no nosso lugar. Como eu disse um pouco antes, nós não somos Deus, nós somos apenas seres humanos e a gente precisa ser humilde de reconhecer que a sabedoria, o poder, ele pertence a Deus. Então é Deus quem pode determinar a nossa vida. É claro que a gente luta para que a nossa vida corra do jeito que a gente gostaria, mas às vezes a gente precisa ser humilde e reconhecer que Deus é quem manda e a nossa vida está na mão dele também, né? Então, seguir o exemplo de Jesus Cristo. E outra coisa que Jesus Cristo nos deixa de exemplo, que aquele desembargador ali que eu falei no começo, ele deveria seguir esse exemplo. Jesus Cristo tendo poder, ele usou esse poder para servir aos outros. Veja só que bonito. Alguém pode dizer assim, mas Jesus Cristo, para ele era fácil, ele tinha poder, ele fazia milagres, né? Mas todos os milagres que Jesus Cristo fez, ele fez para os outros. Ele não fez nada em benefício próprio. Se a gente olha em todos os evangelhos, o que Jesus Cristo fez foi sempre em benefício dos outros. Quando ele passou fome lá no deserto, tentado pelo diabo,
Ele poderia, como o diabo falou ali, transforma essas pedras em pães, mas ele não fez. Olha só que bonito. Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão, mas quando ele mesmo teve fome, ele não fez isso. Ele não usou o seu poder divino em proveito próprio, mas ele usou a serviço dos outros, né? Então esse é o exemplo nosso. Se a gente tem um pouquinho mais de autoridade sobre alguém, se a gente tem um pouquinho mais de poder, de influência, de estudo, sei lá, se o teu trabalho, a tua profissão, a tua posição na sociedade ou o teu estudo te dão esse privilégio de ter um pouquinho mais de influência, então nós como cristãos vamos usar isso a serviço dos outros e não para benefício próprio. Não para se beneficiar de achar que agora nós somos melhores do que os outros. Mas Jesus Cristo, como ele próprio disse lá no Evangelho segundo está aqui na tela também o versículo, Mateus 23, 12, ele diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. A Gisela colocou aqui: isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. É outra tradução, né? A linguagem de hoje deixa também mais simples para a gente entender algumas coisas, né? Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11, tem um texto onde Jesus Cristo ele diz assim, que quem vai num casamento, numa cerimônia, os convidados gostam de sentar sempre nas primeiras fileiras, né? Mas ele coloca aqui, né? Jesus Cristo ensina os seus discípulos o seguinte: façam o contrário. Quando vocês vão num casamento, numa cerimônia, não tentem pegar os primeiros lugares, os lugares de honra. Porque senão, depois pode chegar alguém mais importante que você e o dono da festa vai chegar para você e vai dizer: olha, dá licença, o senhor podia vir um pouco mais para trás, que aqui tem um convidado mais importante, vamos deixar ele sentar na frente, né? E aí você vai passar vergonha, né? Ou seja, você vai ser humilhado. Mas pelo contrário, senta lá nos últimos lugares e pode ser que o dono da festa chegue para você e diga: amigo, chega mais para frente, aqui tem lugar. Então você vai ser exaltado ali. É o que Jesus Cristo ensina. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. A Enilva coloca aqui: ser pequeno te torna grande. É isso o que Jesus Cristo, isso resume o que Jesus Cristo é. Porque ele, sendo Deus, ele se tornou pequeno, imagine. Ele se tornou um bebê, uma criança. E não uma criança num palácio, mas uma criança numa manjedoura, lá no coxo dos animais. Então ele se tornou pobre, ele se tornou marginalizado, ele se tornou pequeno. E por causa disso, Deus exaltou e tornou ele grande. Por causa disso, por causa da obediência dele a Deus, ele nos deu a salvação. Às vezes a gente pensa que a gente é tão importante, um abraço para Ilone também, né? Às vezes a gente pensa que a gente é tão importante que a gente não quer saber de obediência, a gente quer ser o dono da nossa própria vida. Mas Jesus Cristo, que é o mais importante de todos, ele foi obediente, né? Outra coisa para nós refletirmos: Jesus Cristo, sim, é exemplo para nós, mas não apenas um exemplo, como nós já falamos, ele é nosso Senhor. Para os judeus, como eu já disse, o título de Senhor era algo tão importante que era o nome que eles usavam para Deus, né? O nome de Deus era impronunciável, mas eles davam a ele o título de Senhor, em letras maiúsculas. Se você olhar lá no Antigo Testamento, sempre que aparece Senhor em letras maiúsculas, é o nome de Deus que aparecia lá para os judeus, né? E no Império Romano, esse era o título do imperador, a mais alta autoridade. Então, confessar a Jesus Cristo como Senhor era algo muito sério, que poderia levar mesmo alguém, na época, à prisão e até mesmo à morte. E o que significa para nós hoje? Por favor, pessoal, não vamos banalizar a nossa fé. A fé não é uma bobagem, não é autoajuda, não é coisa boba, mas é algo importante. E quando a gente diz que crê em Jesus Cristo, quando a gente confessa a nossa fé, ou quando a gente traz uma criança para o batismo, ali também a gente se compromete com Deus. Na nossa confirmação, a gente se compromete com Deus. Todos esses momentos são coisa séria. A palavra de Deus nos ensina que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Então,
confessar a Jesus Cristo como Senhor é algo que tem implicações sérias. Então, pessoal, eu quero deixar uma música que a letra dela, uma parte da letra dessa música, ela também é baseada nesse texto aqui que a gente vê. É um hino bem conhecido no nosso cenário que se chama Glória para Sempre. Enquanto a gente vai... Boa noite também para a Elaine aqui. Está mandando um abraço. Arthur Schroeder, que foi meu confirmando lá no período prático em Brusque, né? Um abraço para o Arthur, para toda a família aí. E enquanto a gente vai ouvindo esse hino, vocês podem mandar comentários, perguntas, o que for. E eu vou anotando aqui os pedidos de oração também. A Cida colocou um comentário aqui. Com a atitude do desembargador, ele não deve conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou talvez ele conhece, ou talvez ele até da boca para fora, né? Algumas pessoas dizem que creem da boca para fora, mas com certeza ele não seguiu esse exemplo de Jesus Cristo, né? A Olimira também mandou um boa noite ali. Boa noite, Olimira. Então, pessoal, a gente vai ouvir esse hino e vocês podem já ir mandando os pedidos de oração ou outros comentários enquanto a gente escuta Glória para Sempre. Prestem atenção na letra, porque aqui uma parte dessa letra também é baseada no texto que nós ouvimos. Então vamos ouvir. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ressurreto
Esqueci de ligar o microfone. Então, esse hino que nos lembra dessa convicção que os primeiros cristãos tinham, que o apóstolo Paulo também tinha, que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos também crer e levar a sério essa confissão de fé nossa, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu recomendo novamente que quem puder leia toda a carta de Paulo aos Filipenses. São quatro. Pessoal, eu já liguei o som. São 4 capítulos, a gente consegue ler rapidinho esses capítulos, né? Que nos mostra da alegria que Paulo tinha mesmo em meio à perseguição, da importância que ele sabia da missão que ele tinha, e de saber que mesmo em virtude da perseguição que poderia levar ele até mesmo à morte, ele sabia que ainda assim ele estaria com Cristo, e que isso era o que importava para a vida dele. Então eu anotei aqui, pessoal, os motivos de oração. A Cleusa colocou também pelos profissionais de saúde. A Karen coloca: agradeço pela certeza que de Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Um abraço, Karen. Obrigado pela contribuição. As pessoas aqui me avisaram que estava sem som, né? Eu esqueci de ligar. Eu tenho esse problema, sempre esqueço de ligar o microfone quando volta, né? A dona Ilka também está ali, né? Um abraço para a dona Ilka, para toda a família. Então nós queremos nos encaminhar para um momento de oração. Depois no YouTube também, quem quiser deixar comentários lá, fazer uma sugestão para os próximos estudos, também vocês podem ficar bastante à vontade. Quem precisar de conversa pastoral também, nós estamos à disposição, evitando nesse momento o contato físico, né? Mas à distância, assim, nós podemos conversar também pelos meios que nós temos. E a situação da Covid está ficando bastante grave aqui na nossa cidade, né? Na nossa região como um todo. E nós precisamos orar por isso também. Então eu anotei aqui pedidos de oração. O pai da Cida, o Ivo, pela família da Cida. Família da Jane Stack, lá de Brusque. Família do Delmiro. Família a Gisela teve o cartão clonado, teve prejuízo também essa semana. A família da Enilva. Pelos profissionais de saúde. A Rose pedindo também pelo fim dessa pandemia, né? Eu peço desculpa se eu deixei de anotar algum aqui. Eu tentei anotar tudo que eu vi. Se eu esqueci de mencionar algum aqui, vocês podem ainda me mandar. Mas eu convido então para que nós tenhamos o nosso momento de oração. Se coloque em oração aí onde você está. E ao final da nossa oração, então nós oramos juntos a oração do Pai Nosso. Querido Deus, bondoso Pai, te louvamos pela Tua palavra, pelo que Tu nos ensinas. Te louvamos porque Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, porque Ele aceitou se submeter, se tornou humilde, se tornou ser humano como qualquer um de nós, abriu mão de Sua glória, do Seu poder, para estar conosco e nos dar a vida eterna, nos dar a salvação. E por isso também o Senhor o exaltou, e hoje Ele é o nome sobre todo nome. Que todos nós, cristãos, possamos reconhecer a Jesus Cristo como verdadeiramente nosso Senhor e Salvador. Que possamos praticar isso em nossas vidas, seguindo apenas a Jesus Cristo e não a outros senhores nessa vida. Senhor, nós queremos interceder pela situação de saúde aqui da nossa região. UTIs cheias, muitas pessoas infectadas, doentes. Senhor, suplicamos por misericórdia por todos os que estão doentes. Te suplicamos pelo fim da pandemia. Te suplicamos pelos profissionais de saúde que estão lá se doando, se entregando nessa missão de cuidar da população. Te suplicamos pelas pessoas que estão doentes. Te suplicamos também pelas pessoas que sofrem em virtude da crise econômica no nosso país. Senhor, nós queremos interceder por cada pessoa que acompanhou esse estudo bíblico, esta live, pelos seus familiares. Queremos te pedir pelo Ivo, pelo pai da Cida, pela saúde dele, pela vida dele, por toda a família da Cida, pela família da Jane também, a família do Delmiro. Te pedimos também pela família da Enilva e pela família de todos aqueles que nos acompanham
né, nas nossas transmissões, dos que estão juntos conosco em oração, por todas as famílias, Senhor. Nós queremos te pedir pelos profissionais de saúde, te pedimos por todas as pessoas afetadas de uma forma ou de outra por essa pandemia e te pedimos por nossa comunidade. Apesar de todo o sofrimento, Senhor, nós queremos reconhecer com gratidão toda a bênção, toda a bondade tua para conosco. E juntos nós nos unimos em oração com as palavras que Jesus Cristo mesmo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a presença fortalecedora do Espírito Santo esteja com cada um, com cada uma que nos acompanha nos seus lares, que vocês possam ter um descanso abençoado também nessa noite, um descanso reparador, que Deus dê força para enfrentarmos as dificuldades, que Deus ajude a nossa cidade, a nossa região que está sofrendo agora também com essa situação toda da Covid. Vamos nos cuidar, vamos cuidar dos outros, mas vamos nos apegar na fé, nos apegar em Jesus Cristo. Novamente um abraço para todos os que acompanharam. Quero repetir mais uma vez um abraço para minha mãe, que acompanha depois quando está lá no YouTube a gravação. Amanhã eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Outras pessoas que acompanham no YouTube. Um abraço para o seu Lorival, lá do Gaspar Alto, também que acompanha. Muitas outras pessoas que têm nos acompanhado. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. E uma boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem. Tchau.